A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Hoje a minha voz tá um pouquinho melhor, né? Tava um pouco rouco ontem, mas hoje tá um pouquinho melhor. Estarei agora ministrando a palavra do Senhor. Estarei aí dando uma viagem, né, para alguns versículos, mandando em pegar a Bíblia para uma palavra profética. É uma palavra de salvação que Deus me deu hoje para mim estar passando para os irmãos, tá bom? Ontem eu abri Salmo 22 e eu falei um pouco de mim, né? Porque nós, seres humanos, o Salmo 22, ele está mostrando a fraqueza do ser humano, né? Quando ele necessita de Deus, né? Quando nós necessitamos do nosso Senhor, né? E os Salmos, o que é um Salmo, né? Os Salmos são hinos, né? Então tem vários tipos de Salmos. E o Salmo 22 é um Salmo de louvor, né? Ele é um Salmo de louvor, onde o salmista louvava, onde a comunidade louvava a Deus. Por exemplo, no Salmo 8, ali o Davi está louvando assim ao Senhor. O Salmo 111, a comunidade está louvando ao Senhor, né? Então, os Salmos, ele traz isso, né, para dentro da nossa vida, né? Mostrar para nós que nós precisamos, só ajustar a câmera aqui, precisamos crer e acreditar em Jesus Cristo, precisamos adorar mais a Deus através dos hinos, dos louvores, tá bom? Porque adorar Deus, ele é um Deus, né? A palavra fala, é um Deus, né? E o que um Deus quer? Ele quer ser adorado, né? Então nós temos que adorar todos os dias com nossos hinos, com os nossos louvores, fazendo aquilo que é melhor, que nós pode fazer de melhor para Ele, tá bom? Peço desculpa pelos irmãos ficar da câmera, né? Porque está ainda desajustada. Eu estou vendo aí os negócios para melhorar mais. Também estou melhorando para melhor qualidade, tá bom? Do vídeo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Salmo 22. Só muda que nós vamos fazer uma viagem aí dentro da Bíblia, uma viagem onde Deus ele vai se revelar para nós através do Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração agora e para que assim nós comece a ministrar essa palavra de sabedoria, palavra de entendimento, para que Deus possa fazer você entender também, né? Porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, né? Muitas pessoas ouvem, mas elas não entendem a palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas pessoas que lêem a Bíblia, mas não entendem. Por que você não entende? Porque você tem que pedir, né? Tem que orar. Ora, Senhor, peça para Ele entendimento da palavra dEle. Peça sabedoria e Ele vos dará. E Jesus, a Bíblia diz isso, que Deus ele dá sabedoria àqueles que pedem a Ele, né? No Salmo 22, né? Está escrito, Deus meu, né? Por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego.
dois versículos que nós vamos usar hoje para entender o que está se passando com o salmista aqui. O salmista está passando aqui por um momento difícil, aonde os inimigos dele estão querendo atacar, estão querendo. Os inimigos de Davi era um rei que tinha muitos inimigos, né? Espiritualmente, esses inimigos são os demônios, são as potestades, são os príncipes, né? Os príncipes das trevas, são dominadores deste mundo, né? Então, aí Davi, ele tinha os inimigos dele, né? Mas para entender, vamos entender do início, que para que Deus resgatasse Davi, para que Deus resgate a sua vida, para que Deus resgate você tem que começar do início de tudo. A primeira coisa é entendermos que nós devemos ser, que nós somos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para ser advogado, para ser teólogo, para ser professor. Claro que nós temos nossas profissões, nossas qualidades, nós temos nossas virtudes, mas nós fomos criados para ser adoradores. Todos foram criados para adorar a Deus, todos. E o diabo, ele odeia nós, seres humanos, ele nos odeia. Por quê? Porque Deus criou ele para adoração. E ele nunca se firmou na verdade. Por não se firmar na verdade, Deus criou nós para nós adorar a ele. Entendeu? Então, vamos entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. O Salmo 22 é um hino de louvor pelo salmista, que esse salmista é Davi, ele fala e ele clama a Deus como que Deus não estivesse ouvindo ele, né? Ele fala, meu Deus, né? E tipo uma dor, né? É uma pessoa que está sofrendo. Se nós ler no Salmo 8, por exemplo, você vai entender mais ou menos. O Salmo 8 diz assim, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando eu vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que prepara-te, que é um homem mortal, para que lembres dele, e o filho do homem para que o visite, pois pelo menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, tão admirável é teu nome sobre toda a terra. Aqui o salmista, ele está falando, ele está profetizando
por isso que é uma palavra profética, e ele está falando, e se nós voltarmos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, ou seja, para dominar sobre a terra. Deus criou o homem com domínio, só muda que o homem ele perdeu esse domínio ao pecar, né? Só muda que o salmista daqui ele está falando, né? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? E o filho do homem para que visite? Mas Deus, mesmo assim, sabendo que o homem é pó da terra, diante de Deus nós não somos nada, fizer pouco menor do que os anjos são a mais, são acima de nós, mas mesmo assim, o Senhor nos tão admirável é o teu nome sobre toda a terra, ou seja, mesmo assim o Senhor, sabe, é admirado sobre a terra, mesmo assim o homem, ele continua a clamar por ti, mesmo com as dificuldades, as aflições, nós temos que aprender uma coisa, irmão. Dificuldade, tristeza, aflição, ela vem para todos nós, faz parte do mundo. Mas a única coisa que não podemos deixar de fazer é de louvar o Senhor. É de louvar. Os salmos são hinos de louvor. Tem vários tipos de hinos, mas quando você está aflito, louve ao Senhor. Não precisa, pode pegar um salmo que está lá na Bíblia e louvar aquele salmo. Pode louvar com as suas próprias palavras, mas louve a Deus, porque se você quer chegar até Deus, primeira coisa, para você receber, para que Deus olhe para você, Deus ele tem que ser louvado. Você não chega diante de uma autoridade sem reverenciá-la. Deus é Deus e ele merece reverência. E a reverência não é simplesmente falar palavras bonitas, mas é engrandecer o seu nome através do louvor, do hino, né? Além de eu louvar a Deus, né? Além de você louvar a comunidade, né? O povo, a igreja também tem que louvar o Senhor, porque Jesus disse que aonde tiver dois ou três ali reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se tiver duas pessoas falando no nome dele, ele estará. Se que tiver uma também, ele vai estar também. Eu creio nisso. Porque onde tiver 2 ou 3, onde tiver 4, 5, 6 ou 7, não importa. Para Deus, só o que Ele quer que você o louve. Louve Ele de verdade, com todo amor. Entendeu? Você não está buscando um Deus para te dar bênçãos financeiras. Você não aceitou Jesus simplesmente para... Isso são consequências de você ter uma vida com Deus. Não, você aceitou Jesus Cristo para você louvar a Deus novamente. Porque o homem perdeu a conexão com Deus a partir do momento que ele pecou. Com o pecado, a morte entrou. Essa morte que a Bíblia diz é a morte eterna. Ou seja, separados de Deus nós estamos. Então nós temos Jesus, nos liga a Deus. Jesus nos liga a Deus.
Mas para que Jesus nos ligue a Deus, para que o céu se abra, nós temos que vir pelo louvor. Temos que começar a louvar a Deus. O Salmo 111 diz assim: louvai ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos, na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nele tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem. Lembra-se as suas alianças. Anunciou seu povo o poder da sua obra para lhe dar heranças dos gentios. As obras das suas mãos são verdadeiras. O juízo seguros todos nos seus mandamentos. Permaneceis firmes. E são feitos em verdade e retidão, e rendição envio ao seu povo. Ordeno a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento de todos os que procuram os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Este o louvor é um tipo de... é um hino. Alguns irmãos vão falar assim: o hino e louvor é a mesma coisa, irmão. Hino é os salmos que você faz para Deus. Hino é o cântico. Cantar não é um hino. Por exemplo, nós temos no Brasil o hino nacional. Entendeu? Nós temos cantores, né, que cantam o hino nacional, né? É o hino nacional. E esse, para que serve um hino? Para louvar. É diferente o hino, por isso que até no hino nacional nós tem Te louvamos, ó Brasil, né? Porque o hino ele foi feito para o louvor, entendeu? Então, a primeira coisa a entender é que aqui o salmista, quando eu comecei nessa pregação, o salmista está se sentindo só. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste, né? Nesse momento ali ele está se sentindo extremamente só. Ele está passando por um momento muito difícil, né? Ali. E ele está pedindo e clamando aos céus, como a Bíblia diz: clama a mim que eu te responder-te-ei, né? Esse tipo de hino começa com um convite à adoração, que é outra coisa. Primeiro, o hino do louvor, você começa a louvar a Deus. Louve a Deus. Entendeu? Antes de tudo, louve. O louvor é o convite a adorar a Deus segundo a sua razão. O que é razão? Desculpa, irmão, só vou pegar um pouquinho da água da garganta, tá bom? O que é a razão? Razão, no sentido geral, é a faculdade do conhecimento
intelectual próprio do ser humano. É o entendimento em oposição à emoção. Então nós temos emoções e temos a razão, entendeu? E além da razão e da emoção, nós temos a fé. A fé, ela tem que agir de acordo com a nossa razão, não com nossas emoções. Por isso que a adoração tem que ser conforme a nossa razão. Muitas pessoas agem pela emoção e deixam a razão de lado. E aí a fé dela não vai para frente, é uma fé morta, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que devemos buscar pelo conhecimento, né? Devemos procurar o conhecimento, o entendimento, para que nós tenha razão para buscar a Deus, para que nós tenha razão para adorá-lo, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A Bíblia fala isso, né? Pela qual Deus merece ser louvado, né? Por que Deus merece ser louvado? Pela adoração. O Salmo 22 foi escrito por um homem doente, quase à morte, e que também estava sendo perseguido por inimigos cruéis. Se vemos o Salmo 35, por exemplo, é uma súplica, né? O Salmo 35 é uma súplica, que é quase a mesma coisa do Salmo 22, que diz, também chamados de... O que é uma súplica, né? Também chamados... uma súplica, pode dizer que é também chamado de lamentações, é o ato de reclamar por estar passando por uma situação desagradável, como doença, perseguição, calúnia. É um ato de implorar a Deus que o ajude. Esses salmos terminam geralmente com expressões de gratidão, em que o salmista promete louvar a Deus ou oferece sacrifícios. O Salmo 13, por exemplo, até quando, ele diz assim: até quando te esquecereis de mim, Senhor? Para sempre. Até quando escondereis de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando me exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não alegre, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, e se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmão, súplica de um homem que está sendo perseguido, está sendo perseguido, falsamente acusado pelos seus inimigos. Salmo de louvor, salmo de adoração, salmo de louvor, ele é dividido em 3 partes. A primeira é uma declaração de inocência. A segunda é um pedido para que Deus castigue os nossos inimigos. E a terceira é uma promessa de louvá-lo. Declarar minha inocência é me justificar diante de Deus. Eu tenho que me justificar, entendeu? Após eu me justificar, eu preciso pedir a Deus para que castigue os meus inimigos. Esses inimigos que a Bíblia nos ensina não são homens e mulheres, são espíritos imundos,
são espíritos, a nossa briga não pode ser contra a carne. Jesus fala, amai vossos inimigos, que são os homens. Nós temos que aprender a amar as pessoas e odiar odiar a fofoca, odiar o adultério. O seu inimigo é essas coisas, não a pessoa. Entendeu? Então, nós temos que, diante de Deus, de 3 formas. Primeiro, declara uma declaração de inocência. Então você vai ter que dobrar os seus joelhos, se justificar diante de Deus, pedindo para Ele castigar os seus inimigos e prometendo louvá-lo quando isso acontecer, né? Voltando lá na frente, o Salmo 35, né? Ele deixa bem claro isso também, né? Defenda-me, Senhor, dos que me acusam, lutam contra os que lutam contra mim. Toma o escudo, o grande e o pequeno, levanta-te e vem me socorrer. Empunha lanças e o machado de guerra contra os meus perseguidos. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados, desprezados os que procuram matar-me. Retroceda envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que ela seja como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsou. Seja a veleda dele sombria e escorregadia quando o anjo do Senhor os perseguiu. Já que sem motivo prepara contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que ruína lhe sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exaltará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo meu ser exclamará, quem se comparar a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosos, enfrenta-me, questiona-me sobre coisas que nada sei. Elas me retribui o bem com o mal e procura tirar minha vida. Contudo, quando eu estava doente, usei vestes de lamento, humilhei-me em jejum, recolhi-me em oração, saí vagando e pranteando como um amigo ou como um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta pela sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me matar. Eles me agrediram sem cessar. Com os ímpios caçoado do seu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra-me da vida preciosa desses leões. Me livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graça na assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me odeiem troque olhares de desprezo. Não fale pacificamente, mas pelejam
acusações falsas contra os que vivem tranquilo na terra, não falam pacificamente, mas planejam acusações contra os que vivem falsos na terra, com a boca escarcarada, riem de mim, me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fique calado. Não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta-te, faças-me justiça, defenda minha causa. Meu Deus e Senhor, meu Deus, Tu és justo, faz-me justiça, para que eles não se alegrem na minha custa. Não deixe que penses, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados, frustrados, todos os que divertem à custa do meu sofrimento. Cubra-se de vergonha, desonra todos os que se acham superior a mim. Cante de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repita, o Senhor seja agradecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclama a tua justiça e teu louvor o dia inteiro. Nós somos sujeitos às aflições, essas dores humanas causadas pelo pecado foram lançadas na cruz, irmãos. Sabia? Na cruz do Calvário, em um homem de dores, chamado Jesus. Tudo que o Salmo 22, o Salmo 35 fala é uma profecia que ia se cumprir em um homem. E o nome desse homem era Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que veio à terra como filho de Deus. Nasceu de uma virgem. Aos 30 anos, ouvindo João Batista batizando as pessoas ao arrependimento, chegou até João Batista e se batizou sem ter necessidade nenhuma de se batizar, porque o batismo é para a remissão de pecados. Mas ele era justo. Ele era justo. Tão justo que se você tem que se batizar, ele também tinha que se batizar. Ele queria cumprir a justiça. A justiça dele foi cumprida. Ele pagou um alto preço pela justiça. Ele cumpriu as leis perfeitas de Deus, porque você não pode cumpri-las, porque elas são perfeitas. E quando você tenta cumpri-las, você se torna maldito, porque elas não têm como ser cumpridas, porque somos pecadores. Quando Paulo olha ao Senhor e diz que tem um espinho na carne, Deus diz para ele, minha graça te basta. Jesus, ele foi ao Pai, Jesus, ele aceitou. Jesus, ele aceitou. Pegou uma cruz. Se você ler o Salmo 22, os ossos dele aparecia de tanto que ele apanhou. O Salmo 22 diz isso. Jesus, ele sofreu por mim, por você.
Não pense que você sofreu mais que ele, que você não sofreu. Não pense que você acha que o sofrimento que você está passando agora é pior do que o dele, que não é. Ele sofreu. Ele foi pisado. Ele não tinha pecado, você tem. Ele era um homem de dores. Era um homem que as pessoas, que ele foi afligido, desprezado, xingavam ele, até que ele estava com espíritos imundos. Mas aqueles homens não sabiam que aquele que eles estavam humilhando, pisando, xingando, nada mais era do que o príncipe do reino dos céus. Jesus, ele sentiu a falta do Pai, como eu sinto, como você sente. Quantas vezes você não sente dor sozinha no mundo, ou sozinho no mundo? Onde você anda, igual o Salmo 35 diz, para um lado, para o outro, procurando um refúgio. Onde você vai tentando procurar alguma forma de Deus te chamar a atenção de Deus, para que Deus veja a sua dor. Em Mateus 27, 46, a Bíblia diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus brandou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatana, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu a mesma coisa que Davi sentiu. Jesus sente a mesma coisa que você sente. Em Mateus 27, 50 a 53 diz, até os 50 ao 53 diz: justiça foi feita agora. Só falta nos, mediante a fé, tomar posse depois de ter brandado novamente em alta voz. Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriu, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os profetas foram ressuscitados com Cristo. Os homens no Velho Testamento, os grandes profetas, os grandes homens, os santos, foram para o céu com ele. Mas ele promete que um dia ele voltará. Ele promete que um dia ele voltará para estar conosco. O Senhor, Deus, é zeloso, tá? E vingador também. Não acha que só porque Deus cuida, Deus não se vinga. Cheio de furor, toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Ele demora para irar, mas não espere a ira de Deus cair sobre a sua vida.
mas grande em poder. E ao culpado não tem inocente. Se você é culpado, não adianta achar que ele não vai ver inocência em você. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Está em Naum 1, capítulo 1, versículo 2 ao 3, tá bom? Não podemos sermos inimigos de Deus, irmãos. Foi um alto preço pago pelo sangue dele. Fomos sarnados. Nossos inimigos são espíritos imundos, principados, potestades do ar, dominadores das trevas, dominadores do mundo. Já é do maligno. Esse mundo já é do maligno. Nele não há viver nele. Eu vivo nele, você vive nele, mas não quer dizer que nós temos que fazer parte dele, pois o príncipe deste mundo é Satanás, porque por não ser deste mundo, por não ser deste mundo de trevas e afligidos, mas tenha bom ânimo, Cristo venceu o mundo e em breve ele aniquilará os seus inimigos. Não queira estar junto aos inimigos de Deus, tá? Não queira. Os inimigos de Deus são aqueles que rebelaram com ele lá no céu. Eles foram lançados na terra. E eles têm enganado muitas pessoas. E essas pessoas que são enganadas, elas se tornam também inimigas de Deus. E a ira de Deus cairá também sobre elas. Em Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constituiu-se ser inimigo de Deus. Aquele que pratica as coisas deste mundo tem Satanás como príncipe e pai. Em João 14:30 diz: eu não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim? Em João 16:11 diz: é do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Em João 8:44 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele próprio é, porque é mentiroso, é pai da mentira. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos
que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 10 ao 15. Irmãos, um homem sofreu, um homem de dores. Ele não abriu a boca dele, como uma ovelha foi até o matador, para que você não seja lançado nesse lago de fogo, onde será queimado, onde sofrerá a pior das piores dores, chamada de morte eterna. Irmão, o que nós temos que fazer para a nossa vida mudar? A primeira coisa a fazer é crer nessas palavras. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para te salvar do mundo. É crer que você pode tudo nele e que tudo que você pedir Ele vai te atender. É crer que se você não pecar, Ele será contigo em todos os teus caminhar. E depois de crer, quando você aprende a crer, como que eu aprendo a crer? Conhecendo. O caminho da eternidade é conhecer a Deus e o seu Filho. Como que eu conheço a Deus? Conhecendo a verdade. Pegue uma Bíblia, irmão. Comece a ler. Leia João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Leia o livro, leia os Salmos. Aprenda mais o seu Deus, conheça o seu Deus. Saiba que o tão poderoso que é o teu Deus. Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis. Nós esquecemos de o tão poderoso que é o nosso Deus. Abraão estava angustiado. E Deus pede para ele sair para fora da tenda. E quando ele sai, Deus diz assim para ele: conte as estrelas do céu se puder. O que Deus estava fazendo, mostrando para Abraão, tentando mostrar para Abraão naquele momento, era que era com quem ele estava conversando e quem estava prometendo para ele. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele entregou Jesus ao mundo. Muitos creem em Deus, no Criador, mas poucos creem no Filho de Deus. Creia nele. Creia. Porque se você crê em Jesus de verdade, você vai sentir um verme
como a Bíblia diz, um pó, pior das piores pessoas. E sabe que isso vai te causar? Arrependimento. E esse arrependimento vai te levar ao batismo nas águas. E esse batismo te trazerá o Espírito Santo sobre a sua vida e você será salvo. Mas se você não crer, você será condenado. Marcos 16 diz isso. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de seus pecados. Atos 5:31. Para acabar, não existe ser que te ama mais este mundo do que o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho por amor a nós. A base do trono do Senhor é justiça, juízo, misericórdia e verdade. Deus tem 4 elementos que ele trabalha em cima desses 4 elementos. E o único que pode te justificar, o único que pode te garantir a misericórdia de Deus, o juízo de Deus e a verdade de Deus é o Senhor Jesus. Porque Ele é o intermédio, Ele é a ponte que te liga de novo ao Criador. Você tudo pode nele. Porque no livro de Salmos mesmo diz que Deus criou. Tudo foi dado para o seu Filho. Ele é herdeiro de tudo. Em João diz que tudo foi criado para Ele. E tudo foi criado por Ele e para Ele. É dele. E a partir do momento que você crê e for batizado e ser salvo, entenda que você é Cordeiro de Cristo. Então você tem direitos. Você tem direitos. O príncipe deste mundo já foi julgado. As doenças já foram julgadas. As maldições já foram julgadas. A diabetes já foi julgada. O câncer no sangue já foi julgado. Já foi tudo lançado na cruz do Calvário. Já foi lançado tudo lá. É mediante a nossa fé. Temos que ter fé. Porque agora só basta fé. Porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele fez justiça por nós. Então tenha fé. Tenha fé e conquista. Conquista. Conquista, irmão. Porque só assim a sua vida vai mudar. Conquista. Porque eu sei que Deus é tremendo, é maravilhoso. E por mais fraco que nós sejamos, por mais fraco que nós seja, Ele tem cuidado de nós. Nós não fazemos parte desse mundo mesmo. Por isso que tem dias bons e ruins para nós. Mas o cair sempre é do homem, né? Mas o levantar sempre vai ser do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai,
Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença para te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Meu Pai, Jesus sofreu por mim e por cada membro desse grupo, pela humanidade. Está vivendo agora, não é meu Deus, o Senhor prometeu bênçãos sobre as nossas vidas. se até aqui O Senhor prometeu, pra você meu Pai, nada deu certo, trazer o seu Filho à não terra. se desespere, E o Senhor trouxe. Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus, ele veio, se sacrificou. Nosso Deus nunca falhou. Ele se sacrificou, meu Pai. E as promessas que Ele E eu sei que meu Pai que se sacrificou por todos. eu sei que o seu nome é já. Porque eu sei, meu Pai, que a Bruna vai receber a vitória dela. Eu sei, Pai amado, O nosso Deus nunca falhou. que o Senhor vai fazer obra na vida de todos os membros desse grupo. Estão de pé. Meu Pai, testemunhos vai ser contados. Eu sei que o seu nome é Oh, meu Deus, essa doença no sangue da Bruna vai cair por terra, porque Jesus foi disse naquela cruz, está consumado. Ele levou todas as nossas enfermidades. Meu Pai, Eu conheço o grande abençoa a vida da Aline, da Ana Clara, da Ângela, da Bruna, Senhor. Meu Pai amado, cura, liberta. Meu Pai, já foi feito. e nele confiar. Eles só têm que entender que eles têm que conquistar aquilo que é deles. Certeza vai chegar. Oh, Pai amado. Nosso Deus nunca falhou. Oh, Senhor, o Senhor não é falha. E as promessas Abençoa a Francisca, estão de Cleonice, meu Pai, a Cristiane, o Donizete, o Edilson, Pai amado. Vai abençoando todos, meu Pai. Que eles venham entender que eles têm que conquistar, porque tudo o Senhor já deu para eles. Abençoa Eduardo, a Fabiana de Rio Grande, a Fabiana de Jundiaí, o Felipe, a Gisele, a Ilma, meu Pai. Oh, Santo Deus, Isaílton, a Jailma, meu Pai. O José Manuel. Oh, aleluia, Deus amado. Abençoa a Joyce, a Juliana, a Karina, a Kátia, o Laércio, o Luiz Paulo, o Lucas, meu Pai. A missionária Rita, meu Pai. A Silene, a Maria Aparecida, a Maria Imaculada. Oh, meu Deus, vai abençoando, Senhor. O Paulo, meu Pai. O Felipe, meu Pai. A Regiane, a Renata, meu Deus. A Roberta, meu Pai. O Rogério. A Rosângela, meu Pai. Oh, Deus amado, a Thalita do Donizete, meu Pai. A Valquíria. A minha tia Ana, meu Pai. A Vânia, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa o Lucas, meu Pai. Venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, esse membro que tem o prefixo 8492, meu Pai. Abençoa a minha vida também, Senhor, que eu também preciso do Senhor. Oh, Deus amado, abençoa a minha esposa,
as minhas filhas, a Ágata, a Thalia, a minha sogra. Oh, Pai amado, venha ver meu sogro, venha abençoar, meu Pai, a minha família, é o que eu te peço, Pai amado. Oh, Deus amado e santo Deus, envia cura, libertação, meu Pai, nessa quarta-feira. Que esse 21/9, meu Pai, seja um dia de glória, de honra. No dia 20 eu fiz aniversário, meu Pai, eu fiz 33 anos. E meu pedido que eu fiz para Ti, como o Pai que o Senhor é para mim, que o Senhor presenteie cada um dos membros deste grupo e deu um presente, uma bênção para eles. Aqui eu peço para Ti, meu Pai, eu agradeço desde já por tudo. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, entenda uma coisa. As promessas que Ele fez estão de pé. Conquista. Tenha fé. Porque Ele sofreu. Ele sentiu a dor de da necessidade de ter um Deus perto. Ele sentiu a dor do homem. Ele sentiu a dor de Davi. E hoje ele sente a sua dor também. Só basta você chamá-lo, conversar com ele. Só basta você fazer uma declaração de inocência. Faça isso. Declare sua inocência, justifique. Irmão, como que eu vou fazer isso? É simples. É falar: Senhor, eu sou pecador. O Senhor morreu por mim, perdoa meus pecados. Me livra desse mal. Me livre dessa doença. Profetiza sobre a sua própria vida e seja feliz. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia. Amém? Que Deus possa estar com vocês e que cada dia seja um dia melhor. Amém? Quero avisar os irmãos que que quiserem a camiseta, mesmo se os irmãos morarem longe, eu envio pelo correio, aí eu tenho que ver o valor do frete, né, claro. Mas as camisetas e as canecas são R$40. A camiseta é R$40, a caneca, tá bom? Então, os irmãos que quiserem, manda no privado para mim, entendeu? Que eu estarei providenciando para os irmãos, porque o mês está acabando e eu estarei subindo ao monte, né? Para clamar pelos irmãos. Então, os irmãos que quiserem as camisetas, me avise até amanhã, quinta-feira, tá bom? Obrigado.